Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Valber e no nosso vídeo aula de hoje nós iremos falar sobre as espécies humanas, como que ocorreu a evolução humana. A nossa videoaula hoje vai ser uma introdução, em linhas gerais. A evolução humana começou com os hominídeos. Os hominídeos eram os primatas. Eles tinham como característica principal, a base da alimentação deles era dos vegetais, porque eles viviam nas florestas africanas, porque o que se tem de conhecimento mais antigo até hoje através dos vestígios é que os seres humanos originaram-se da África. E esses primatas eles tinham uma característica muito peculiar, que é o dedo polegar opositor. O dedo polegar opositor é o que possibilita que a gente consiga pegar as coisas, manusear as coisas. A África ela passou por um processo de savanização devido a algumas mudanças climáticas que aconteceram. Então esses hominídeos eles conseguiram se adaptar. Logo em seguida, esses hominídeos, então, ao se adaptar a essas mudanças climáticas, eles se tornaram aquilo que nós demos o nome de Australopithecus. O Australopiteco, então, é o primeiro estágio evolutivo proveniente da nossa espécie, da espécie humana. Duas características, ele utilizou instrumentos de pedras e começou a comer carne, justamente devido ao processo de savanização que fez com que a floresta fosse modificada, o bioma fosse modificado. Então, os primatas, os hominídeos que eram acostumados a comer, no caso, praticamente vegetais das árvores, eles tiveram que se adaptar a um novo tipo alimentar, que é a carne. Em seguida, a gente vai observar, ainda dentro dessa evolução, que ele se torna o Homo habilis. Como o próprio nome já fala, ele passou a desenvolver uma série de habilidades, entre elas criar instrumentos de pedra, os famosos machadinhos, e outros achados e vestígios que nós encontramos de pedra. E a base alimentar tornou-se vegetais, carnes e frutos. O Homo erecto, como o próprio nome já fala, ele ficou ereto. Ele tem como característica que ele se tornou um caçador, então ele desenvolveu técnicas de caça. E com um detalhe, foi a partir do Homo erectus que houve o êxito da África, que ele saiu da África e vai então ali para a região do Oriente Médio e depois vai atingindo onde hoje é a Ásia e a Europa. Entre algumas características também do Homo erectus, a gente pode falar que foram eles que começaram a capturar o fogo e a manter esse fogo aceso. Tem um filme até muito interessante chamado A Guerra do Fogo, que retrata muito bem isso. E eles tinham também a capacidade de transportar alimentos e água, e isso que possibilitou então com que eles se deslocassem. Um ponto interessante é que a evolução, os grupos foram se espalhando pelo território, tanto africano quanto asiático e europeu. Dentro desses grupos do Homo erectus, houve então uma separação também, e a gente observa, de acordo com os achados arqueológicos, que existiram dois grupos, o chamado Homo neanderthalis, que é o famoso Homo de Neandertal, e o Homo sapiens. Por vários motivos, nós não sabemos, mas o Homo de Neandertal ele se extinguiu, ele não conseguiu se adaptar. Então a nossa espécie ela permaneceu então a partir do tronco aqui dos Homo sapiens. Mas vamos ver então algumas características do Homo neandertal, Eles já tinham certas características bem acentuadas, bem próximas daquilo que se tem hoje de humano. Eles viveram na Europa no período glacial. Então, esse Homo neandertal ele não conseguiu se adaptar a essa era glacial, justamente um dos motivos que se leva a crer que é a sua extinção, porque não se tem com certeza. E eles produziam instrumentos de madeira e sílex. Então, o Homo sapiens, galera, é o ser praticamente mais próximo de nós humanos aí. E eles tiveram então a maior capacidade de adaptação, a maior capacidade adaptativa e conseguiram desenvolver também uma série de armas e utensílios que permitiram então com que eles vivessem no meio que viveram. Então a gente observa essa escalada, de degrau em degrau a evolução que desde lá dos hominídeos até chegar nos Homo sapiens que o ser humano foi passando. E por fim, essa imagem aqui retrata bem, como que aconteceu tanto essa evolução física, foi se tornando cada vez mais ereto, como a evolução também de costumes, o uso de roupas, o uso de instrumentos, e chama a atenção também para vocês aqui da parte da nossa cabeça. Repare que a parte do maxilar foi se encurtando e a parte craniana, onde que fica o cérebro, foi aumentando, justamente para mostrar que a gente foi deixando o estágio cada vez mais primitivo, animal, e nos tornando cada vez mais humanos, racionais. Beleza, galera? Como eu falei, essa é uma pequena introdução.
né? Requer maior estudo e requer maior aprofundamento. Beleza? Um forte abraço para vocês.